Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos a mais uma noite, mais uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. A palavra de hoje é sobre o sermão de Pedro. São mensagens poderosas e conversões. Está no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 14 até o 41. O sermão de Pedro é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nesse sermão, Pedro expõe a verdade poderosa sobre Jesus Cristo e o chamado à resposta que ele proclama diante de uma multidão reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes. Vamos examinar juntos as mensagens poderosas contidas nesse sermão e considerar a sua relevância para nós hoje. Vamos para a explicação dos acontecimentos, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículos do 14 ao 21. Pedro começa seu sermão explicando os acontecimentos extraordinários que estavam testemunhando naquele dia. Como vemos em Atos 2, 14 ao 21, Pedro se levanta em meio à multidão e proclama que o derramamento do Espírito Santo era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Este era um momento único na história, quando o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre toda a carne, sinalizando o início da era da Igreja. Jesus ressuscitou dos mortos. Pedro então direciona a atenção da multidão para Jesus Cristo, proclamando que ele ressuscitou dos mortos. Como vemos em Atos 2, do 22 ao 36, Pedro testifica sobre a vida, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. E ele enfatiza que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus, cuja ressurreição é a garantia da vitória sobre o pecado e a morte. Aquele que você crucificou será ressuscitado. Pedro confronta diretamente a multidão com a verdade de que aquele que eles crucificaram foi ressuscitado por Deus. Em Atos 2, do 22 ao 24, Pedro declara que Jesus foi entregue pelas mãos dos homens segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Foi morto, mas Deus o ressuscitou, livrando-o das ânsias da morte. Davi profetizou sobre isso. Pedro continua seu sermão mostrando que Davi profetizou sobre a ressurreição de Cristo. Como vemos em Atos 2, do 25 ao 31, Pedro cita o Salmo 16, onde Davi fala sobre a esperança da ressurreição. Ele mostra que essa profecia não se cumpriu em Davi, mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele agora é exaltado como Senhor e Cristo. Pedro conclui seu sermão proclamando que Jesus agora é exaltado como Senhor e Cristo. Em Atos 2, 32 ao 36, Pedro testifica que Deus ressuscitou a Jesus e ele foi exaltado à direita de Deus, recebendo do Pai o Espírito Santo prometido, que ele derramou neste dia de Pentecostes. Jesus é o Senhor e Cristo, e devemos nos render a Ele em fé e adoração. Eles perguntaram o que fazer. Diante da convicção do Espírito Santo, a multidão se sente compelida a perguntar a Pedro e aos outros apóstolos o que deveriam fazer. Em Atos 2, do 37 ao 40, Pedro responde à pergunta da multidão, exortando-os a se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e o recebimento do Espírito Santo. Arrependa-se e seja batizado para sempre. Pedro conclui seu sermão chamando a multidão ao arrependimento e ao batismo. Como vemos em Atos 2, do 38 ao 40, Pedro exorta a multidão a se arrepender e ser batizada, prometendo-lhes o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Este é um convite aberto a todos os que ouvem a mensagem do Evangelho. Eles receberam a palavra com alegria e obedeceram. A resposta da multidão ao sermão de Pedro é inspiradora.
Em Atos 2,41, lemos que aqueles que receberam a palavra com alegria foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Esta é uma poderosa demonstração do poder transformador do Evangelho quando é pregado com poder e autoridade. Queridos irmãos e irmãs, que possamos aprender com o sermão de Pedro e responder ao chamado do Evangelho com arrependimento, fé e obediência. Que possamos reconhecer a verdade sobre Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e render nossas vidas a Ele em serviço e adoração. Que o Espírito Santo nos capacite a proclamar o Evangelho com ousadia e haver muitas vidas transformadas pelo poder de Cristo. Amém? Uma palavra maravilhosa sobre o sermão de Pedro, né, que através do sermão dele 3.000 vidas se renderam a Cristo, ouviram o Evangelho e creram em Jesus. E que aqueles que possam ouvir esta mensagem, que essa mensagem tenha o mesmo efeito do sermão de Pedro, que a tua vida possa ser alcançada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos neste momento fazer uma oração para encerrarmos esta mensagem de hoje. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai querido, te agradecemos, Pai querido, entramos em tua santa presença, Pai, erguemos nossas vozes em oração para te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado pelo dia de vida, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela tua mão de poder sobre nós, Pai querido, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Obrigado pelas bênçãos, pelos livramentos no dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela nossa família, Pai, que o Senhor possa continuar nos unindo, nos dando saúde e sabedoria para enfrentarmos todos os problemas que são colocados em nossas vidas todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho, pelo alimento à nossa mesa, Senhor. Pai querido, pedimos perdão agora, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai querido. E, Senhor, a cada um, Pai, que aqui ouvir esta mensagem, Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre a vida dele, Pai querido, e que ele venha fazer parte da Igreja de Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós desejamos e desde já te agradecemos e te amamos, Pai. Amém.